Então, uma vez que a Godiva começa a entrar nessa história toda do desenvolvimento do material, mas a gente não sabia 100% as características do material. Então, ainda mesmo que estivesse se usando a Godiva como material para, sobretudo, a placa, né, para impressões preliminares ou de estudo, não se entendia 100% o comportamento da Godiva, né? Então, mesmo tendo um material que é amplamente usado hoje em dia, nessa época de 1857, correspondia à fase empírica, né, que não havia nenhum embasamento específico para poder entender melhor seu comportamento durante os procedimentos de moldagem. E aí agora entramos num momento, a partir de 1900, né, onde consideramos, na verdade, a fase onde a gente já tem algumas evidências, né, o pessoal começa a ficar um pouco mais curioso, né, para saber por que o comportamento em si de certos materiais de moldagem. E, Joris, né, diga. Permita só um parênteses, que pouca gente cita isso. Perfeito. E uma das vantagens da Godiva também é que, se mantida uma temperatura ambiente padrão, qual que é a temperatura ambiente padrão? 22, 23 graus? Certo. O material tem altíssima estabilidade dimensional, ele se deforma frente à temperatura, mas se não tiver uma temperatura onde ele fique amolecido, ele tem alta estabilidade dimensional. Com certeza. Então, a gente acaba não entrando muito no detalhamento de materiais, né? Porque senão a gente não acaba isso aqui, Walker. Sim, é verdade, desculpe. Não, mas é perfeita a tua colocação. É perfeito porque a alteração dimensional é importante para ser avaliada nos materiais de moldagem e talvez algumas vantagens em relação a isso vão aparecer no decorrer da evolução dos materiais. E aí entramos então, Walker, para 1900 e pouco, 1925, onde aparece o hidrocoloide reversível, né? E é um material, por exemplo, que se usava muito na Europa, né? Na Europa era muito usado. Ele é um material conhecido também como agar, só que a técnica de desenvolvimento era muito complexa, né? Você precisava moldeiras que tivessem irrigação interna para poder aquecer o material, né? Então, assim, a indicação dos hidrocoloides reversíveis na época, já de 1900 e pouco, 1930 e aí para frente, era para indicação para fazer restaurações indiretas, né? Então, assim, se a gente começa a analisar a capacidade de cópia, por exemplo, estamos nos anos 2000 já, 2010, 2020 já, e um hidrocoloide reversível da época, ele copiava muito bem uma superfície. Tá? Então, assim, se usava, claro que com certeza hoje em dia há muitos materiais elastoméricos que com certeza superam um pouco essa característica da capacidade de cópia do hidrocoloide reversível, né? Mas ele era usado para próteses fixas, né? Só que ele não avançou. Eu tenho dessas moldeiras, ela tinha um caninho, como você disse, fazendo uma curva na base da moldeira, lembra disso? Não sei se... uma curva na base da moldeira onde você punha água quente para derreter e depois para esfriar também você punha água fria. Ele corria ali junto ao palato. Então, eu lembro, eu nunca tinha visto na minha vida, Walker, isso, né? Eu lembro na USP, quando eu estava no mestrado da USP, teve um colega peruano, o Alex, que ele tinha umas moldeiras, não sei de onde ele conseguiu, e o que me chamou a atenção é que a moldeira era tipo Rimlock, né? E essa moldeira Rimlock tinha duas saliências que eram para encaixe de mangueira. Então, então eu pensei na hora, assim, caramba, isso aqui deve ser para hidrocoloide reversível, né? Mas voltando para... O Alex era um cara meio doidão? O Alex Grau, né? Alexander Grau, da dentística. O cara vende tudo. Eu conheci o Alex, tá meio doidão, não sei se era o mesmo, mas tudo bem, vamos tocar. Deve ser, não era um baixinho. Mas enfim. Mas então, me lembro, vamos lá. Voltando ao hidrocoloide reversível, ele demandava uma técnica muito trabalhosa. Você tinha que estocar o hidrocoloide reversível uns 15 minutos, 10 minutos antes a uma temperatura determinada para poder ser usada, né? E daí você passava para um outro local onde a temperatura era aumentada para poder passar
para a moldeira, né? Então você tinha que trabalhar dessa forma e evitando sim a alta temperatura para evitar queimar o paciente, tá? Então a técnica era muito demorada, era muito trabalhosa. É o mesmo hidrocoloide que se usa hoje para reprodução de PPR? É parecido, mudou um pouco, mas na base é o mesmo, né? Ok. Tá, então assim, esse hidrocloreto começou a se usar um pouco em 1925, tá? Mas quando começou a se usar para a prótese total, começou a ter o mesmo problema, né? De ter um equipamento grande demais e era muito trabalhoso, então começou a deixar de ser usado um pouco, né? E é importante salientar, Walker, que nesse tempo já começamos a observar a primeira referência de técnica de moldagem para boca aberta, tá? Boca aberta. E aí existe uma contradição, porque os autores não conseguem se estabelecer se a moldagem de técnica de boca aberta era uma moldagem compressiva ou não compressiva, né? Isso eu não consegui estabelecer na literatura, que para alguns autores a técnica de boca aberta é uma técnica compressiva e para outros não compressiva, né? Então vamos continuar nesse avanço da literatura. Quando em 1930 aparece a pasta Zoll, não vamos voltar aqui, desculpa, a técnica compressiva. Entre 1925 e 1930 aparece a técnica compressiva, né? Técnica compressiva. E aí é importante salientar, Walker, que para esses pesquisadores, para esses profissionais, eles usavam como referência para o uso de técnica compressiva de que havia uma necessidade de prender essa prótese sobre o tecido, né? Mas não havia nenhuma caracterização específica sobre o tecido. Não havia a análise que a gente tem hoje em relação à viscoelasticidade da fibromucosa, da característica da flacidez, tá? Então, as técnicas compressivas, na época, não existiam materiais específicos para isso. Então, o único material que poderia fazer a compressão é a Godiva, né? Então, veja que, na verdade, a técnica começa a ser mudada em função do material que existia na época, né? Então, nesse caso, a Godiva. E aí, chama-se a atenção a uma coisa muito importante, Walker, que talvez você tenha se vivenciado nesses últimos 20, 30 anos, que é a presença ou não de alívio na moldeira. Perfeito. Né? Porque isso é importante, Walker, entendeu? E aí eu queria que você comentasse um pouco em relação a isso, porque a técnica compressiva tem a característica específica de não fazer alívio, tá? Então, para você fazer uma técnica compressiva, você não precisa fazer alívio, né? E aqui só quero deixar, antes de você falar, Walker, eu queria só mencionar aqui uma coisa que é importante, que na verdade não existe uma técnica 100% compressiva e não existe uma técnica 100% não compressiva. Isso é uma divisão didática, certo? Tá, isso eu vou explicar mais para frente, mas eu queria que você desse sua opinião em relação a essa presença ou não de alívio nas moldeiras. Muito bem. A partir de um determinado momento, nós começamos a prestar mais atenção, nós, os reabilitadores, tanto o dentista quanto o protético, prestar mais atenção no procedimento de moldagem, ou seja, começou a haver um planejamento clínico laboratorial. O que significa isso? Foi mais ou menos nos anos 90 que se prestou mais atenção nisso. Como existe uma variação tônica, uma variação da tonicidade tecidual ao longo do rebordo, ao longo da área basal, existem regiões em que você precisava dar uma certa compressão e regiões em que não é desejável nenhuma compressão. Então, começamos a mapear. Sempre que eu falar, eu vou falar no plural. Começamos, entende? Cirurgião, dentista e protético, que ambos têm a mesma responsabilidade reabilitadora, se não legal, ética e moral. Então, eu vou sempre colocar no plural. Então, nós começamos a mapear e a planejar o procedimento de moldagem, porque durante muito tempo, e inclusive agora, o protético recebe o modelo de estudo escrito assim, moldeira individual, e só, como se isso bastasse. Então, é insuficiente. É insuficiente. E desde o ano 2001, nas especializações de prótese total, o José Vicente, que está nos vendo aqui, ele foi aluno da primeira turma de especialização no Brasil e com certeza ele se lembra disso, né? Nós fazíamos o mapeamento e o planejamento, onde, na ordem de serviço
específico daquela fase, o papelzinho de ordem de serviço tinha uma foto ou um desenho da área basal superior e da área basal inferior, onde o cirurgião dentista mapeava para a gente, aonde ele não teria zona de alívio, para que tivesse maior ou menor compressibilidade. E existem muitas formas de se construir uma moldeira. Existem moldeiras com alívio total, sem alívio, moldeiras com goteira, moldeiras com acesso vestibular, moldeira com stop, cada qual dentro da sua necessidade. Depende muito do planejamento, depende muito da comunicação. Então, vamos imaginar que a gente tem uma região anterior, uma síndrome de Kelly, por exemplo, onde você tem uma reabsorção intensa de óssea. E aí você vai ter o quê? Uma espessura de tecido fibroso flácido muito grande. É interessante comprimir ali? Não, não é interessante. Não. Mas na mesma área basal, você tem áreas que precisam ter uma compressão média. Como é que você vai equalizar essas duas coisas? Fazendo um alívio na região anterior. Então você pode fazer o alívio, inclusive goteira, perfurações. A partir daí houve um planejamento. Então foi essa a minha experiência em termos de planejamento de moldagem, tanto laboratorial quanto clínico. Não, perfeito, Walker. Na verdade é isso. A gente estava falando de técnica compressiva, entendeu? E aí você esclareceu muito bem que para que essa técnica compressiva seja feita, na verdade, você não precisa colocar alívio. Essa é a principal situação aqui, que tem que ficar bem esclarecida, né? Agora, é importante também mencionar o que você já falou aqui, que é extremamente importante, de fazer um mapeamento da característica da fibromucosa. Tá? Então, na verdade, muitos clínicos, eles acabam não sabendo fazer esse mapeamento da fibromucosa, que ela se apresenta de diversas formas, tanto em maxila quanto em mandíbula, e acaba não passando essa informação muitas vezes para seu protético, né? Que quem vai... E o técnico não tem como ler isso no modelo rígido de gesso. Perfeito, exatamente isso, tá? Então, assim, o teu esclarecimento encaixa perfeitamente aqui, porque no descritivo da técnica compressiva, é importante mostrar de que não havia necessidade de colocar o alívio nem qualquer alteração na confecção morfológica da moldeira individual, né? E na época o material que era usado era a Godiva, porque era o único material que existia, né? Então isso é importante. Mas vamos voltar aqui na situação. Por favor. Da técnica compressiva, né, que estávamos mostrando aqui, você já esclareceu praticamente a técnica não compressiva. Mas como a gente passa do momento em que estamos usando a técnica compressiva, se desenvolve um material que é a pasta de óxido de zinco e eugenol, né, que é a pasta Zoe, né? Está em inglês, a pasta Zoe. Isso acontece mais ou menos por volta de 1930. Mas, na verdade, essa pasta Zoe ela existe há muito mais tempo, né? Na verdade, a pasta Zoe que a gente fala hoje em dia é uma modificação, na verdade, da forma primitiva da pasta Zoe, né? Isso que eu consegui ler na literatura, né? Enfim, mas como havia unicamente, agora tínhamos esses dois tipos de materiais, né? Tínhamos a pasta de óxido de zinco e eugenol, e tínhamos a Godiva, né? Porque o hidrocolor ele não estava sendo muito usado na época. Então, tínhamos agora dois materiais que tinham características completamente diferentes, Walker. Entendeu? Completamente diferentes. Enquanto um tinha uma característica de maior viscosidade, vamos chamar assim, que no caso da Godiva, quando está plastificando, quando está já endurecendo, né? E um material que permitia, até certo ponto, trabalhar de uma forma com uma viscosidade menor, trabalhar uma superfície de fibromucosa em qualquer estado, seja este flácido ou resistente, né? Então, isso é importante. Isso acontece por volta de 1930, né? Então, uma vez que aparece esse material, agora, o que aconteceu? Os profissionais que trabalhavam com a técnica compressiva começaram a observar, no acompanhamento de longo prazo, que havia muita reabsorção e que em curto prazo, Walker, havia perda de retenção. Então, o que a gente tem que lembrar, Walker, é isso que você falou, a importância do mapeamento, porque existem áreas, Walker, que se você pressiona demais, você causa uma isquemia na superfície. Né? Você, na verdade, vai causar inicialmente um deslocamento de líquido,
porque a fibromucosa ela tem uma característica de ser viscoelástica, e essa viscoelasticidade está relacionada diretamente com a quantidade de água que ela tem. Então, o que acontecia nessa época? Se aplicava a Godiva, né, na técnica compressiva, se moldava com muita pressão, no primeiro dia ficava uma beleza, conforme ia passando o tempo, o tecido ia cedendo, ia deslocando água, ia causando isquemia, uma reabsorção, vamos dizer assim, acelerada, um deslocamento de tecido, e acabava soltando a prótese, né? Então, o que começaram a perceber? De que nem todos os casos, Walker, poderiam ser solucionados com a técnica compressiva, né? E nesse momento, Walker, após o aparecimento da pasta Zoe, da pasta de dióxido de zinco e eugenol, em 1930, aparecem os profissionais e começam a mostrar a técnica não compressiva, também chamada de técnica mucoestática, né? Então, nesse momento, a partir dos anos de 1900 e pouco, começa com a técnica não compressiva ou mucoestática, a começar a pensar de que existem os fenômenos de adesão, de coesão, de tensão superficial, de menisco salivar, que devem ser usados para podermos ganhar uma retenção e estabilidade adequados para a confecção de prótese, né? Então, mas isso só acontece quando aparece a técnica não compressiva ou mucoestática, né? Então, isso é importantíssimo, e isso vem justamente com aquilo que você mencionou, com a capacidade do profissional de poder fazer mapeamento da fibromucosa, e muito mais ainda na capacidade de compressibilidade que a maxila tem, que é muito diferente de mandíbula, né? Então, isso acredito que seja uma situação extremamente importante mencionar aqui, porque já que a técnica compressiva não conseguia solucionar, então se desenvolveu a técnica não compressiva, já tendo como material de uso a pasta de dióxido de zinco e eugenol, né? Então, veja, inclusive, Torres, nesse momento da história, muitos profissionais faziam uma técnica mista. Eles moldavam com a pasta de zinco e eugenol, depois, com o motor, com a pasta de zinco e eugenol, não, perdão, eles moldavam com Godiva. Quando a Godiva estava rígida, com o motor, removiam as áreas que não se desejava compressibilidade e compressão, por exemplo, principalmente em região ali anterior de papila, de papila incisal, né, que não pode ser comprimida em função de inibir a irrigação local, que é um ponto de emergência de vasos, enfim, e nervos, né? Então fazia-se o alívio nas regiões que não interessava a compressão, e fazia uma remoldagem com pasta de zinco eugenol por sobre a Godiva, para uma moldagem inicial. Então você tinha ali como se fosse uma pré-individualização de uma moldeira, vamos dizer assim, com a Godiva, aliviava e fazia uma segunda moldagem, digamos assim, para depois confeccionar a moldeira individual. Então foi o início, talvez, talvez desse estudo melhor de área basal, né, de aproveitamento de área basal. Com certeza, perfeito. Então, Walker, quando a gente entra agora já para a técnica mucoestática ou não compressiva, né, alguns casos que não eram solucionados com a técnica compressiva começaram a ter bons resultados com essa daqui, tá? E nesse momento começou a fazer muitos comparativos de materiais de moldagem, né? Então, o que me chamou muito a atenção que foi em 1940, que já existia o alginato, né, que era o hidrocoloide irreversível, começou a se fazer comparativo, né, entre as próteses que eram feitas com alginato, né, vamos chamar assim de moldagem funcional, e comparando com a técnica compressiva, né, com Godiva. Então, claro, se você está trabalhando com materiais de natureza completamente diferente, né, o que se encontrou aqui? De que as próteses que eram feitas com alginato, elas se acomodavam melhor, né? Se acomodavam melhor em relação às próteses que eram feitas com técnica compressiva. Mas isso é um pouquinho óbvio hoje, né? Porque você não tem a pressão excessiva que está funcionando. Só que agora o que a gente tem que lembrar, é que o alginato, ele não é um material que sirva para fazer moldagem funcional, tá? Então isso é uma coisa que fica bem, eu acho que bem esclarecida, embora a gente observe que há um melhoramento absurdo nos alginatos hoje em dia, né? Isso acredito que nos leve para uma condição de uma pesquisa em curto e longo prazo para avaliar as capacidades
as características específicas do alginato dentro desse conjunto de procedimentos de moldagem que são necessárias para a prótese total. Bom, duas coisas rápidas. Na época, sem dúvida, o alginato foi um dos materiais que se mostrou com melhor resposta. Por qual motivo? Nós estamos falando aí de 80 anos atrás, 1940, passaram-se 80 anos. Isso. Hoje, existem alginatos de altíssima qualidade. Eu vou, não fazendo propaganda nem nada, mas a gente tem tido experiências, por exemplo, com o Cavex Screen. Ele tem uma capacidade de cópia de 5 micra. 5 micra é superior a muito silicone. E ele tem uma estabilidade dimensional muito grande. Então, eu tenho acompanhado vários profissionais utilizando esse Cavex Screen como material de moldagem funcional. E tem dado um resultado muito bom. Perfeito, perfeito. A isso eu estava chegando, né? Existem materiais plásticos, né, como o alginato, por exemplo, nas características do Cavex Screen, nas características do Hidrogun 5, por exemplo, que são fantásticos, né? Não são os alginatos que eu usava nos anos 90. Então, assim... Muito perto. Então, isso é, na verdade, faz parte do histórico, da evolução dos procedimentos de moldagem, né? Então, isso é importantíssimo, porque a gente está conversando num histórico, Walker, de 1700 e pouco, e hoje em dia, 2020, ainda a gente continua pesquisando para ver qual é o melhor material, qual é a melhor técnica, qual é a melhor condição de material para ser usado, né? Então, isso é perfeito. Eu tenho visto... E, bem, na verdade, não chegamos à excelência, não chegamos a um resultado que pode-se dizer 100% de cópia, né? Com certeza, mas estamos na luta. Então, o pessoal está na luta e isso é importante. Não podemos ficar parados. Sem dúvida. Pronto, então agora... vamos continuar nesse histórico e continuamos agora na parte... agora muda um pouco, né? Muda um pouco a temática, porque a partir de 1950 começa a se usar a técnica de boca fechada, tá? Técnica de boca fechada. E quando a gente vê a técnica de boca fechada, Walker, ela está mais associada para moldagem de rebordos com atrofia severa, tá? É a primeira coisa que a literatura mostra. Tá? Então, moldagens de boca fechada estão associados quando você tem rebordos praticamente amplamente reabsorvidos. Tá? E nessa época, Walker, era importante salientar de que se começava a pensar de que havia uma relação específica entre o procedimento de moldagem com boca fechada e o estabelecimento correto da dimensão vertical de oclusão. Isso é uma coisa importantíssima. Então, assim, isso faz parte da técnica, né? Antigamente, isso você pode encontrar nos livros antigos, né? Saisar, o livro de Tadashi Tamaki, onde se construíam Saisar, Tadashi Tamaki, Aldrovandi aqui no Brasil também cita isso. Perfeito. Então, nesses casos, as moldeiras eram feitas com roletes de resina acrílica, né? Para poder manter a dimensão vertical, né? E isso... Lembrando, Chorri, só para esclarecer, que você está citando, vamos lá, maxilas, mandíbulas atróficas, mas são atróficas funcionais e não atróficas genéticas ou por mutilação, né? Seriam atróficas de reabsorção, resultado reabsorção. Né? Exatamente, que era a situação né, do início do século. Mas, enfim, ao mesmo tempo, Walker, em 1950, aparece o silicone de condensação. Tá? Então, e nessa época, começa a aparecer o silicone de condensação. E aí, os silicones de condensação, na verdade, todo o silicone que foi usado a partir de 1900 e pouco, eles foram adaptados para seu uso na odontologia, né? Porque eles não foram criados para odontologia, né? Então, eu acho que isso é importante. Tá? Os silicones, embora hoje sejam muito bem difundidos, você tem uma gama imensa e perfeita de diversos tipos de viscosidade e variedades de silicone, eles foram materiais que inicialmente não foram criados para odontologia. Eles trouxeram os silicones da indústria e foram adaptados para o trabalho em boca. E aqui é importante salientar, Walker, eu acho que você deve ter também experiência com isso, todo silicone, qualquer silicone, seja esse de condensação ou de adição, ele é hidrófobo. Ele, por natureza,
ele é hidrófobo. Ele não é hidrofílico. Isso não é o Chorros que está dizendo. Você pega um livro de Skinner, de Phillips, de materiais dentários, e a característica do material de moldagem silicone é um material hidrófobo, que ele não gosta de água. Então, quando você vê na fabricação dos novos materiais elastoméricos, é hidrofílico, na verdade, para esses materiais específicos se adiciona uma substância surfactante, que vai fazer com que haja um melhor molhamento de superfície úmida. Mas isso não quer dizer que o material seja hidrofílico. Isso quer dizer que o material seja menos hidrófobo. Tá? Isso é uma característica que tem que ficar bem clara. E você não vê isso quando o vendedor vai lá no teu consultório e vende para você. Ele não vai dizer ele não provavelmente nem na bula vem especificado isso, né? Exatamente. E agora, por exemplo, isso é uma grande vantagem em relação à pasta de óxido de zinco e eugenol. Porque a pasta de óxido de zinco e eugenol, ela é hidrofílica. Hidrofílica. Tá? E nenhum silicone, Walker, é hidrofílico. Nenhum. Ele tem a característica de ser menos hidrófobo. Eu não me lembro o autor agora, eu vou tentar lembrar, acho que era um autor francês, eu tenho o livro dele aqui. Sim. E a recomendação de moldagem funcional com silicone era sempre secar bem a mucosa. Normalmente, pede-se para o paciente fazer um bochecho, por exemplo, com água gelada ou alguma coisa que iniba a secreção salivar. Seca direitinho e aí entra com o material de moldagem. Perfeito. Isso que eu estava comentando aqui e o Alessandro está comentando aqui, a característica do silicone, ele é hidrófobo, né? Se colocam substâncias surfactantes para que ele tenha uma característica de ser hidrofílico. Mas ele não é um material hidrofílico, ele é hidrófobo, ele é menos hidrófobo porque tem uma característica do material surfactante que se condiciona para que ele tenha uma característica de cópia melhor em superfície úmida. Né? Então, ele é menos que os outros, mas não significa que ele se tornou hidrofílico. Exatamente, isso daí é livro, isso não é o Chorros que está falando, né? Isso é livro. Mas enfim... Eu preciso estudar mais isso porque eu não tenho um conhecimento profundo dessa variável. Então, eu tenho alguns colegas que são mestres e doutores em materiais dentários, né? Chorris, dá licença um pouquinho só, Chorris. A live vai encerrar agora e nós vamos retomar em seguida, porque deu 1 hora e o assunto é maravilhoso. Então, eu vou encerrar, tomar licença e recomeçar imediatamente após. Dá licença, gente. Espero todos aí, hein? Prontinho, estamos voltando agora para a segunda e última parte da nossa live. Olá, Tereza, está sempre conosco aqui, muito obrigado. Chorris acabou de entrar, vou fazer o convite novamente a ele. José Vicente, seja bem-vindo. Cícero... Carla, tanta gente bacana, hein? Muito obrigado a todos vocês, obrigado por retornarem também. Vamos dar um tempinho, Chorris? Sim. Vamos para a segunda... Oi? Não, vamos. Vamos para a segunda e última parte, né? Sim, vamos lá. E Alexandre Ribeiro, tem o Wilton... Ixi, o Edson Toguedani, professor Edson Toguedani entrou e eu estou devendo para ele, eu estou devendo um tema de uma palestra. Eu conheço... Me ajuda numa desculpa aí que eu esqueci de dar Puxa vida. Esqueci não, Edson, me desperdoe. Você não está esquecido, eu estou terminando de montar a aula, mas... Então, desculpa, qualquer uma serve, né? A pós-graduação junto com o Edson, muito bom, um grande amigo. Então, o Edson Toguedani? O Edson ele está lá na Concept, esqueci o nome agora, junto com o Júlio, né? Com o professor Júlio, uma turma bem legal. E agora ele entrou nessa live para me puxar a orelha. Estou sentindo, Edson, estou sentindo, né? Só mais um pouquinho, o pessoal está retornando. Perfeito. Fine Art, nosso amigo Flavian lá de Recife, grande amigo, grande pessoa, né?